Se você é do signo de Áries, se sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. A energia que se abrirá pede presença e consciência, que é uma leitura coletiva de tarô. Acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. Hoje nós vamos olhar com maturidade para o que está se movimentando na sua energia essa semana, Áries, os próximos 7 dias. A energia geral da semana é o 8 de paus. Essa é uma semana de muitos acontecimentos, com uma velocidade muito rápida. Depois de tantas leituras falando de espera, pausa e observação, o 8 de paus entra quase como um raio. É uma carta de movimento, né? Situações que finalmente saem do lugar. Então, antes mesmo de vermos o restante da mesa, eu diria que o tema principal, que vai reger os seus próximos 7 dias, é avanço, comunicação, respostas, movimentação e aceleração de acontecimentos. O 8 de paus costuma aparecer quando algo que estava parado começa a andar. Pode ser uma resposta, uma conversa, uma situação na justiça. Quando a vida para de pedir paciência e começa a falar, vamos. Na prática, pode ser uma mensagem chegando, uma ligação importante, propostas, viagens, conversas que mudam o rumo de uma relação, uma oportunidade surgindo de forma rápida. Sabe o que eu mais gosto nessa carta? É que ela não fala de planejar, ela fala de executar. O momento de pensar já passou. Agora a energia é execute. Mas cuidado. O 8 de paus acelera tudo e qualquer coisa. Então, situações que estavam sendo empurradas para depois, podem essa semana existir posicionamento. Pessoas aparecendo, respostas chegando, decisões podem precisar ser tomadas. Eu acho que a principal mensagem aqui é não tente controlar a velocidade dos acontecimentos, porque essa semana parece mostrar que a vida resolveu andar. E quando a vida resolve andar, Áries, o melhor que você pode fazer é acompanhar o movimento. Uma pergunta que o 8 de paus para você: se o que você estava realmente esperando acontecer essa semana, o que você faz? Nas situações práticas veio a cegonha, o livro aberto, os lírios, a cobra, os caminhos, e as montanhas. No fundo do deck, o coração, os pássaros, o envelope fechado. Áries, as situações práticas que podem ocorrer essa semana. Eu vou tentar contar a história dessa sequência, tá? Porque pra mim ela me traz uma historinha, Áries. Vem aqui com a tia, ó. A cegonha mostra que houve uma mudança. Seja uma mudança de pensamento, de local, de cenário, de percepção. Algo não permanece igual depois dessa semana. Aí vem o livro aberto, que é muito importante, porque fala de uma revelação, de uma informação que chega, e aí você finalmente compreende algumas coisas, tá? Tudo vai deixar de estar essa semana. E os lírios mostram que essa revelação não vem para criar um caos, ela vem para trazer entendimento. Mas aí vem a cobra. Eu gosto de tomar cuidado com ela, porque a cobra nem sempre é uma coisa ruim. Ela fala de uma situação complicada, de uma influência, de algo que estava gerando um desgaste, de alguém que não estava sendo completamente transparente com você. E isso leva diretamente aos caminhos. Ou seja, uma escolha precisa ser feita, uma decisão vai precisar ser tomada, um posicionamento vai precisar acontecer. Só que logo depois aparece a montanha. Aí eu vejo que o verdadeiro desafio da situação, porque mesmo com todas as informações chegando, mesmo com a rapidez e a clareza disso acontecer nessa semana, vai ter uma resistência, vai ter um obstáculo, uma dificuldade.
ou por apego, ou comotismo, ou por medo. Existe algo que vai tentar traçar o movimento, parar esse movimento. Aí o fundo do deck deixou tudo mais interessante, porque ó, veio o coração, o pássaro e o envelope fechado. Sentimentos quartados, conversas pendentes e assuntos que precisam ser esclarecidos. Então é uma semana que traz tanta coisa importante, tanta informação que vai mudar a sua visão de toda uma situação. E a partir daí você vai ser obrigada a decidir alguma coisa. Porque o 8 de paus fala, agora vai. E o baralho cicano falou assim, ó, vai. Mas primeiro você vai precisar enxergar algumas verdades. Então a grande mensagem para você, Áries, é não ignore nada essa semana. Não fuja de conversas necessárias. Não atire decisões que já estão passadas. Essa semana parece trazer exatamente a informação que faltava para você entender qual é o próximo caminho. O caminho do amor, das parcerias e de um momento de você falar a verdade. Vamos tirar o desafio para Áries? Qual o desafio essa semana para Áries? 3 de espadas e cavaleiro de espadas. Conversa, Áries. Tá aí quietinho, não quer conversar? Vamos conversar, né? Essa semana não vai ter como fugir, hein? O que Áries precisa ver com atenção? O que precisa ser visto por Áries com atenção essa semana? 7 de ouros e 4 de espadas. Você precisa saber que você está esperando muito para resolver alguma situação, hein, Áries? Vamos lá, conselho. Conselho para Áries. 5 de paus, a estrela e 9 de espadas. Nossa, a leitura ficou agora, eu acho que muito mais cirúrgica. O desafio não é a falta de informação. A informação chega, né? O livro aberto mostra. O desafio é o que você vai fazer quando souber a verdade. Porque o 3 de espadas fala de uma verdade que dói. Sabe aquela conversa difícil, aquela decepção, aquela percepção que talvez você estivesse evitando ter? E o cavaleiro mostra a reação. Então, o desafio seu essa semana vai ser uma notícia dura que vai checar. E aí você vai ter que ter cuidado com a pressa para confrontar agressivamente. Então, é uma semana onde uma conversa importante vai precisar acontecer. Mas o cuidado é não transformar esclarecimento em guerra. Não transformar verdade em ataque. Não transformar posicionamento em impulsividade. Porque o 8 de paus mostra que tudo está acelerado. E quando tudo está acelerado, existe o risco de agir sem pensar. Então, quando perguntamos o que Áries precisa enxergar essa semana com atenção, aparece o quê? O 7 de ouros, que é uma confusão, uma indecisão, uma dispersão. Você vai ver porque existe uma situação que você está tentando resolver há muito tempo, que já tirou muito da sua energia, da sua paciência, da sua espera. Você está cansado. Aí o 7 de ouros fala pra você, e aí? Até quando vai ficar nessa? Mas o 4 de espadas fala de distanciamento. Então, o que você precisa enxergar, Áries, o que você precisa enxergar essa semana? Que se distanciar, se afastar, se calar, se silenciar, não resolve a situação. Não dá pra ficar esperando uma situação se resolver com o tempo. Eu acho que é isso que a combinação está dizendo nessa leitura. E aí o conselho final, 5 de espadas, a estrela e o 9 de espadas, sinceramente, Áries, conflito,
disputa, cenário criado na sua mente. E no meio de tudo isso, a estrela. Falando assim, olha, tem um caminho melhor. Um caminho que leva à clareza, à cura, a entendimento. Áries, não transforme essa conversa em uma guerra. Não transforme uma revelação em sofrimento eterno. Não transforme um obstáculo em um fim de caminho. Game over. Há um caminho no meio. A estrela no meio, ó, ela mostra que existe um caminho entre a prica e entre reagir pelas dores do seu passado. Existe um caminho alternativo no meio. E é ele que você tem que pecar, Áries. O desafio é controlar a impulsividade e ter as conversas necessárias. Compreenda primeiro antes de reagir. Retire as dores do seu passado. A espiritualidade fala que tem um caminho no meio, mas para você enxergar, você tem que ter clareza, maturidade, observação, diálogo e confiança nos sinais que estão chegando. Porque aquilo que vai ser revelado essa semana não é leve. Mas também não vem para destruir o seu caminho. Vem para você olhar e falar assim, olha, existe um outro caminho. Você precisa enxergar o outro caminho, tá? Esse é o seu conselho. Existe um outro caminho. Sem brigas e sem ser passeado nas histórias do passado. Conselho do oráculo para Áries essa semana. Olhar de Roma. O mundo respeita quem ouça se mostrar por inteiro. Áries. Aqui tá falando para você que é a hora de retirar máscaras. Se você precisa se mostrar por inteiro. Ela fecha a leitura de uma forma perfeita. Porque essa semana falou de comunicações que precisam ser feitas, verdades que precisam aparecer, conversas que não podem mais ser adiadas, decisões que precisam ser tomadas. E o oráculo vem sendo uma coisa muito importante e simples. Pare de se esconder. Porque o 8 de paus abriu a leitura falando de movimento. O livro aberto traz a revelação, os pássaros trouxeram a conversa, o envelope fechado mostra assuntos que ainda precisam ser resolvidos. Os caminhos mostraram que uma decisão precisa acontecer. Então essa semana não favorece o silêncio. Porque o silêncio essa semana vai ser fuga. E fingir que nada está acontecendo não resolve. Você precisa tirar as máscaras, se mostrar por inteiro. Precisa falar aquilo que realmente pensa, o que sente, o que deseja. Porque existe uma diferença muito grande entre preservar a paz e a fuga da verdade. E essa leitura mostrou exatamente isso. Silêncio não resolve a situação com o 4 de espadas. O 7 de ouros mostra que esperar indefinidamente também não está resolvendo. Existe uma conversa que vai acontecer. Uma verdade que precisa ser olhada. E uma escolha que precisa ser feita. Mas o grande lance aqui é não agir por impulsividade através de dores do passado. Porque essa notícia é uma notícia que vai doer. E a estrela aparece no centro, falando, olha, não precisa nem de briga, nem de repetição de patrões. Existe um caminho no meio. Então, Áries, se posicione com a clareza, fale com consciência, mostre realmente quem você é. E saia do campo de batalha. É uma semana, Áries, de revelação, diálogo e posicionamento. Uma situação que estava confusa, que estava parada, vai andar essa semana. Uma informação importante chega, uma conversa necessária acontece. E a partir daí você entende que você precisa retirar a sua máscara. O desafio aqui
é você ter coragem para falar e ouvir. Coragem para falar e maturidade para ouvir. Clareza para decidir e confiança que existe um caminho melhor do que aplica ou ficar revivendo o passado. Aquilo que vem essa semana vai te dar setor, mas é para finalizar e mostrar uma direção melhor. Lua de Cleo, quem conhece o próprio valor, confere no próprio destino. Beijos da Cleo!